Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso mini curso O Incrível Mundo dos Artrópodes. Hoje, nossa aula vai falar do subfilo Crustácea. Esse é um projeto do Instituto Federal do Ceará, projeto EVA, com os alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Eu sou Caio Lima e vamos lá para a nossa aula. Nenhum grupo de plantas ou de animais no planeta apresenta a amplitude de diversidade morfológica observado entre os crustáceos atuais. Martin and Davis, 2001. Aqui nós temos uma árvore filogenética dos artrópodes, tá? Nós temos aqui essa árvore filogenética, tá bom? Que isso aqui ele representa a evolução em decorrer do tempo, tá bom? E lembrando que a gente tem, que a gente estudou, os queliceriformes, tá bom? Os trilobitomorfas já são artrópodes extintos. Nós estudamos os queliceriformes, tá? São os queliceratas. E a partir de hoje a gente vai estudar os mandibulados, tá bom? Nós vamos estudar os crustáceos e vamos estudar no próximo encontro os miriápodas, tá bom? Os hexápodas vocês já viram lá nos insetos. A gente vai ficar aqui com crustácea e miriápoda. A gente viu lá que os queliceriformes, têm características em pé de palpos e apresentam quelíceras, por isso o nome, queliceriforme. E aqui nos mandibulatas, eles têm mandíbulas, ok? E uma característica dos crustáceos, específica dos crustáceos, é a presença de dois pares de antenas, A gente viu lá que nos queliceriformes, eles não apresentam antenas. Aí aqui a gente tem, característica comum a todos, exoesqueleto quitinoso, patas articuladas, que dá nome ao filo, artrópoda, redução do celoma, restrito à cavidade das gônadas e estruturas excretoras, e todos eles sofrem equidise, que é a muda. Características gerais do subfilo crustáceo. As características que distinguem o grupo, tá? São dois pares de antenas, tá bom? Os crustáceos apresentam dois pares de antenas, que a gente vai ver com mais detalhes mais à frente. Na cabeça, além dos dois pares de antenas, apresentam um par de mandíbulas, tá? Por isso que são os mandibulatas, e dois pares de maxilas. Eles apresentam um par de mandíbulas e dois pares de maxilas. Apresentam apêndices torácicos e abdominais que são altamente diversificados, tá bom? Eles têm uma diferenciação e essa diferenciação tem uma função específica. Simetria bilateral, tá bom? O que quer dizer simetria bilateral? Se eu pegar ele e cortar no meio, no sentido cabeça, ânus, tá? Eu tenho dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Nós, seres humanos, somos bilaterais. Se nós passamos um eixo no centro do nosso corpo, a gente pode dividir ele em dois, em lado esquerdo e lado direito, tá bom? Assim também são os crustáceos, são bilaterais. O formato do corpo é bastante variado, como a gente viu lá naquela frasezinha. Nenhuma planta e nenhum animal tem tanta variedade morfológica como os crustáceos, Eles podem ser de alongados a esféricos, tá? Também variam bastante no tamanho, chegam a 1 milímetro até de 4 metros de comprimento, medindo a envergadura das patas. E são corpos com órgãos e sistemas específicos, tá bom? Aqui é um esquemazinho, das características que distinguem o subfilo. São os apêndices cefálicos, que são dois pares de antenas, apresentam mandíbulas e apresentam maxilas.
Eles têm apêndices torácicos, tá? Que são os maxilípedes. Eles apresentam quelas e as patas locomotoras, tá bom? E tem apêndices abdominais, que servem para respiração e servem para reprodução. A classificação, segundo Rupert e Barney, né, que são referências no estudo de zoologia, eles subdividem né, o grupo crustácea, né, em classes, tá? Então a gente tem o subfilo crustácea, que é um subfilo do filo Arthropoda, tá? E esse subfilo a gente divide ele em classes. Tem a classe Hemipédia, a classe Cefalocarida, a classe Branquiopoda, a classe Ostracoda, a classe Copépoda, tá? Lá o plâncton do Bob Esponja, a classe Mistacocarida, a classe Tantulocarida, a classe Branquiura, a Cirripédia e a Malacostraca, tá? Que é essa Malacostraca é a mais conhecida. A grande variedade morfológica dos crustáceos, né? Vamos seguir nessa fundamentação aqui, tá? A crustáceos sésseis, tá? O que quer dizer um animal sessile? Quer dizer que ele é fixo num substrato, tá bom? Ele vai lá, ele se fixa em um canto, pode ser numa pedra, no fundo do mar, tá bom? Ele é fixo, ele não sai dali. Ele pode se fixar na casca de um caranguejo e assim ter locomoção? De certa forma sim, tá? Mas ele não sai da casca do caranguejo ou do casco da tartaruga, tá bom? Quem se movimenta é a tartaruga e, consequentemente, como ele está lá fixo no casco, ele acaba também indo de um lugar para o outro, tá? Mas eles são sésseis, são fixos. Como as cracas, tá bom? Bastante comum de se observar, né? Em instalações que tem na praia, em pontes ou alguma outra coisa. E também nas rochas, tá bom? É bem comum de ver. Não confundir craca, tá? Com os gastrópodes, tá bom? As cracas, ela tem essa característica específica, tá? Ela é tipo um vulcãozinho, ela é redondinha, que tem um negocinho no meio, tá? E os gastrópodes, que são moluscos, são as conchinhas, tá? Também é totalmente diferente, são animais diferentes um do outro. E tem outros também como o paguro, né? Que é o paguro, é esse sirizinho aqui, caranguejinho, tá? Que é conhecido como o ermitão. Quem nunca viu um bichinho desse, né? Eles apresentam a porção posterior do corpo desprovida de exoesqueleto, tá? Eles não produzem esse exoesqueleto, eles não têm essa casca. Aí eles ocupam as conchas deixadas por moluscos mortos, tá? Ele vê lá uma conchinha, se apropria e lá ele faz do exoesqueleto dele. Os representantes mais conhecidos dos crustáceos, né, são aqueles que têm a maior importância econômica, aqueles que geram, digamos assim, a economia, que geram dinheiro, né, que são os camarões, siris, caranguejos e as lagostas, né? Quem nunca comeu um camarão, um siri, um caranguejo ou uma lagosta, tá bom? E são bem gostosos, né? Eles habitam ecossistemas marinhos, tá? E de água doce, havendo até o representante terrestre, tá? Mas só que ele precisa ser um ambiente terrestre úmido, é o tatuzinho de jardim, tá bom? Bastante comum também de se ver entre folhagens, é esse camaradinho aqui, certo? E nós temos microcrustáceos, tá? São aqueles bem pequenos, que fazem parte lá do zooplâncton. Nós temos os copépodes, anfípodas e o crio, tá? O crio se você fazer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que eles são alimentos de baleias, tá? Normalmente eles estão lá nos mares mais gelados. E esses microcrustáceos têm um papel fundamental nas teias alimentares, né? Eles formam os zooplânctons, que são consumidores primários, né? Os zooplânctons,
Eles comem os fitoplânctons, tá? E os animais maiores que os zooplânctons comem eles, tá? Então eles são os consumidores primários. E são, né, tem uma importância muito grande na cadeia trófica. Alimentam-se dos fitoplânctons constituídos por algas unicelulares e servem de alimento para outros animais. Podem variar bastante em tamanho, tá? Menos de 1 milímetro até 3 metros, né? Esse caranguejo aqui já foi encontrado um com 6 metros de envergadura de uma pata à outra, tá? Aqui é um copépoda e aqui é o Macocheria campestre, que é o caranguejo conhecido como caranguejo aranha gigante, é o caranguejo japonês. Características gerais, né? A gente já viu que eles têm 2 pares de antenas, um par de mandíbulas, 2 pares de maxilas e o corpo é dividido em 2 segmentos, tá? É dividido em cefalotórax e abdômen. Cefalotórax é a junção da cabeça com o tórax e aqui o abdômen. E tem uma placa torácica que recobre todo o corpo ou parte dele, tá bom? É bastante comum isso nos artrópodes. Aqui é um exemplo, né, para a gente tentar visualizar. Aqui é um crustáceozinho, né, que a gente tem aqui o cefalotórax, tá? Daqui até aqui, coberto lá por uma carapaça. Certo? Aqui a gente, embaixo dessa carapaça, a gente consegue diferenciar a cabeça e o tórax, tá? Formando aqui o cefalotórax. E aqui a gente tem o abdômen. No final do abdômen tem o telson, tá? E o uropídio, tá? O uropídio seria a extremidade da cauda, lá aqui onde tem o ânus, certo? E aqui a gente tem, né, os 2 pares de antenas. A gente tem essa estrutura aqui, que ela é o rosto, né, que ela serve de defesa. A gente tem os olhos, né, tem um penúculo e olhos suspensos. A gente tem aqui os maxilípedes, que auxiliam, né, a levar comida aqui para as maxilas, tá bom? E aqui, né, tem os pleópodos e os pereópodos. A gente divide essas regiões, né, essas 2 regiões em perion e pleon. Pleon é a parte do abdômen, então, e o perion tem aqui, né, a parte do tórax, do cefalotórax, tá? E a gente tem, digamos assim, as patinhas que tem aqui no abdômen são os pleópodes, tá? E as que tem aqui na parte da carapaça, que partem do tórax, são os pereópodes. Eles têm um corpo coberto por uma cutícula, né, que é secretada, que é composta de quitina, né, um esqueleto quitinoso. E também eles podem agregar proteína de material calcário, certo? Então essa carapaça, tá? Ela apresenta a placa dorsal, a parte de cima, né? Que é a placa do dorso. Ela é conhecida como tergito. E a parte ventral, que é a parte de baixo, tá? Ela é conhecida como esternito, tá? Então eles têm carapaça por todo o corpo, na parte de cima e também na parte de baixo do corpo, certo? Aqui é uma representação do urópodo, tá? Uropodito, que a gente viu lá no característica comum, que é como se fosse o final da cauda. Ele é dividido em protopodito, tá? Que é a região de cima. O endopodito, que é a região que está aqui, né, intermediário. E o exopodito, que são aquelas como se fossem umas barbatanazinhas, tá? E aqui é o telso, né? O famoso agulhão.
Eles têm sistema nervoso e os órgãos são sensoriais. Como é esse sistema nervoso, né? Ele é similar a todos os artrópodes, tá? A gente tem o cérebro dividido em 3 regiões, que é o protocérebro, deuterocérebro e tritocérebro, tá? Lembrando lá que nos aracnídeos só temos o protocérebro e o tritocérebro, não, os aracnídeos não apresentam o deuterocérebro. Tem um par de cordão nervoso central e longitudinal, tá? O que isso quer dizer? Aqui na figurinha, ó. O sistema nervoso vem pelo centro, né? Fazendo as divisões, pequenas ramificações partindo desse centro. Os olhos, né? São medianos, tá? O olho naupilar, que é o olho da lava, né? Tem 3 ou 4 ocelos, tá? O ocelo, ele só consegue diferenciar uma fonte luminosa, se tem mais luz, se tem menos luz, se está claro ou se está escuro. E nos adultos tem olhos compostos, tá? Feito por um pedúnculo, né? Compõe um pedúnculo, que podem ser móveis ou sésseis, tá? Ele pode ser fixo ou então ele pode se mover, né? A gente já viu os caranguejinhos lá, que bota o olho para dentro e bota o olho para fora. Então esse é móvel. E também pode ser sésseis, né? Algumas espécies podem ser sésseis esse pedúnculo. E esses olhos eles diferenciam cores e também diferenciam tamanho. É um olho mais evoluído do que os ocelos. Tem os estatocitos, né? Tem um par, que é a base de antênulas. E tem, né, que mantém o equilíbrio, tá? São os estatocitos, né, como se fossem a orientação deles para saber se ele está de cabeça para baixo, se ele está indo em direção, se ele está subindo a coluna d'água, se ele está descendo, tá? Ele se orienta por um campo gravitacional, que são esses estatocitos. E tem os estetos, né, que são cerdas sensoriais, tá? Geralmente fica na região das antenas, tá? Elas têm uma função quimiorreceptora, elas captam, né, partículas químicas, tá? Então elas conseguem fazer essa captação, esses estetos captam essas receptações químicas, tá, do ambiente. A reprodução, ela pode ser sexuada, tá? Ou melhor, ela é sexuada. Quer dizer que há troca de material genético, então precisa ter o gameta masculino e o gameta feminino. São dioicos, tá? Que é a questão de sexos diferentes, tem o macho e tem a fêmea. A fecundação normalmente é externa, acontece fora da fêmea, né? Na maioria das espécies. O desenvolvimento é indireto, tá? Ele sofre metamorfose. Tem a fase larval, tem a fase de ovo, a fase larval, a fase jovem, a fase adulta, normalmente são diferentes. Os ovos costumam ser incubados junto da face ventral do abdômen das fêmeas e ao eclodirem liberam uma larva chamada náplio, tá? A gente tem a larva que é o náplio. Usar exemplo como o caranguejo, né? O caranguejo, quando a gente vira ele, quem já tratou o caranguejo, a gente vê lá que pra gente, né, tem que abrir ali a região do abdômen e você coloca a faca e acaba matando o bichinho, assassinando, né, para depois cozinhar. Então aquela região ali é o abdômen, a gente consegue diferenciar ali o macho da fêmea por aquela região, né? Se ele é menor, ele é um macho, se ela tem aquela região que é aberta maior, ela é uma fêmea. Tá, então os ovos ficam ali, né? Ele abre ali, a fêmea abre e deposita ali vários ovos. E serve também como proteção, como escudo, né? Aquela região. E qualquer coisa, mais alguma curiosidade, vocês busquem a internet, podem deixar mensagens lá no chat. E até a próxima aula, pessoal.